Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gente, no dia de hoje eu vou trazer um conteúdo diferente para vocês, tá? A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre um trânsito astrológico muito importante que está começando a acontecer agora, no dia 7 de março de 2023 e que vai influenciar a gente aí até meados de 2025, tá bom? A gente tem um Saturno que está ingressando no signo de Peixes depois de ter ficado bom tempo ali no signo de Aquário, e eu vou explicar para vocês o que significa esse Saturno, o que a gente pode esperar do trânsito dele em Peixes, tá? O intuito desse vídeo, então, é trazer previsões de longo prazo e principalmente orientações para você que está tentando se alinhar um pouco mais aos movimentos do céu e tá atento aí a esse ingresso de Saturno em Peixes, tá bom? Se você é novo no canal, se você é nova no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho das notificações. Eu tô sempre trazendo conteúdos, inclusive semanais para você, tá? Falando sobre astrologia e sobre tarô. Aproveita para também curtir o vídeo e me deixa um comentário, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, se fez sentido para você ou não. Na legenda eu também tô deixando minhas redes sociais e vocês conseguem acessar principalmente o Instagram, que é geralmente o que eu mais indico, porque é onde eu coloco muitas vezes conteúdos complementares aos vídeos aqui do YouTube, tá bom? Então a gente vai começar trazendo um olhar geral sobre esse Saturno em Peixes. Depois eu vou fazer alguns comentários para alguns signos. Gente, isso daqui não é horóscopo, tá? A minha intenção hoje não é falar no que Saturno vai influenciar no seu mapa astral. Primeiro que para isso a gente precisa de um atendimento, a gente precisa avaliar o mapa astral por completo, a gente tem que entender em que casa exatamente, se existem planetas, né, sendo influenciados no seu mapa astral por conta desse ingresso de Saturno em Peixes, tá? Então isso daqui é um vídeo geral, a minha intenção é trazer diretrizes coletivas para vocês e passar o que dá pra gente esperar mais ou menos desse trânsito, tá bom? Saturno é um planeta considerado lento, tá, gente? Pela astrologia clássica, né, astrologia tradicional, mais antiga que a gente tem, que inclusive foi feita durante milhares e milhares de anos, antes da gente ter aparelhos tecnológicos que permitiam que a gente olhasse o céu em tamanha profundidade como a gente consegue analisar hoje, tá? Então, durante milhares e milhares de anos, Saturno foi considerado o planeta mais lento dentre todos os planetas do sistema solar que influenciavam a gente em elementos astrológicos, tá? Hoje a gente sabe que existem outros planetas no sistema solar que até são mais lentos, né? Urano, Netuno, Plutão, que a gente considera a astrologia moderna, né? Mas isso é uma visão razoavelmente nova, tá? Então, durante muitos milhares de anos, Saturno foi considerado o planeta mais lento de todos, o mais distante de todos de nós, né? É aquele que tinha, ele era muito relacionado a pouca luz, né? Que ele parece emitir no céu noturno. Então, muitas vezes ele era atribuído significados como uma certa frieza, uma certa restrição, né? O ponto em que você tinha Saturno no seu mapa astral, inclusive Saturno, ele era chamado pela astrologia clássica, tá, gente, de grande maléfico. Hoje na astrologia moderna a gente não tem mais essa visão, tá? Mas a gente herdou alguns conceitos dessa astrologia clássica, na qual ele tinha esse apelido, né? E a gente imagina que mesmo hoje, né, no ponto em que você tem Saturno no seu mapa astral, é um planeta muitas vezes relacionado a algumas restrições, algumas limitações, no mínimo algum esforço que a gente tem que fazer para conseguir atingir um certo potencial naquela área de vida, tá? Não é um planeta que traz coisas fáceis para que a gente lide, né? Muitas vezes, hoje na astrologia moderna, a gente considera que é um planeta que tem um potencial muito grande de expansão, de crescimento. Se você encara, né, o seu Saturno do seu mapa astral, se você trabalha bem com ele, ele com certeza vem com um potencial realizador para você, porque querendo ou não, Saturno é um planeta que fala sobre o peso da responsabilidade, né? Então, o ponto que a gente tem ele no nosso mapa astral, muitas vezes é um ponto em que a gente já se cobra, um tema de vida em que a gente leva muito a sério, que a gente sabe da importância daquela área pra gente. Só que justamente por atribuir todo esse peso, toda essa importância, muitas vezes é uma área de vida em que a gente se cobra demais, sente uma lentidão.
sente uma restrição, sente que nem todos os nossos empenhos, nem todos os nossos esforços são proporcionalmente recompensados, sabe? Então, muitas vezes é um planeta difícil de lidar, ainda que ele tenha um grande potencial, né, de realização. E se você trabalha bem com o seu Saturno, você sabe que é um planeta que cansa muito a gente, né? Porque muitas vezes mostra pra gente que algumas coisas não acontecem no nosso ritmo, mas quando a gente se alinha a ele, respeita ele, lida com os temas de vida relacionados no mapa astral, a área em que ele está posicionado, a gente também tem uma grande felicidade, a gente atinge como se fosse um grande potencial, porque querendo ou não, Saturno, como qualquer outro planeta, tá aí para ser aprendido e trabalhado, né? E a gente tem, o que acontece? Saturno, ele tem um ciclo razoavelmente lento, né? A gente imagina que para Saturno transitar por cada um dos 12 signos e bater de novo naquele signo que ele estava numa posição inicial, demora cerca de um pouco mais de 29 anos, tá? Com algumas variações, porque ele também tem ciclos de retrogradação, então nunca é o mesmo tempo exato que ele vai ficar em um signo, do tempo que ele vai ficar em outro signo, tá? Mas isso daí é uma média, a gente geralmente fala que o ciclo dura 29 anos, que o ciclo demora 29 anos, então quer dizer, Saturno está numa posição hoje, está entrando no signo hoje. Ele vai transitar nesse signo, vai passar por outros 11 signos, para ele chegar aqui de novo, vai ter mais ou menos 29 anos, tá? Isso faz com que, né, o trânsito de Saturno por signo seja um pouco mais de 2 anos, tá? Não chega a 3 anos, mas muitas vezes ali 2 anos e meio, 2 anos e alguns meses. E a gente tem Saturno ingressando em Peixes agora, no dia 7 de março de 2023, ele só vai sair de signo lá em 2025 e mesmo assim vai ser uma saída lenta, que vai ser quando ele vai entrar em Áries, tá? Durante esses próximos meses, próximos anos também, ele vai ter alguns ciclos de retrogradação que vão atrasar esse processo da passagem dele por Peixes, né? Então a gente imagina que é um trânsito astrológico de longo prazo, que vai trazer ensinamentos de grande prazo, de longo prazo, alguns desafios de longo prazo também para que a gente trabalhe, tá bom? Então, gente, vamos olhar um pouco para esse signo de Peixes, que é onde Saturno está entrando agora. Já falamos que Saturno é um planeta que fala de restrições, de limitações. Muitas vezes Saturno também trabalha no mapa alguma área em que a gente tem algum potencial para alcançar, mas esse potencial a ser alcançado, ele geralmente envolve um caminho árduo, um caminho de lentidão, né? Por exemplo, se você tem um Saturno, gente, muito por cima, tá? Porque isso daí vai depender muito do mapa astral de cada um. Mas eu vou dar alguns exemplos, tá? Se você tem no seu mapa astral Saturno em cima de uma área que fala sobre dinheiro, vai, supondo, tá? Muitas vezes você tem uma dificuldade de lidar com esse campo da vida, né? Você sente que alguns ganhos demoram muito para chegar, que você se esforça muito, mas mesmo assim o retorno é demorado, o retorno é lentificado. Muitas vezes você pode se ver um pouco incapaz de ganhar seu próprio dinheiro, ou de ter uma emancipação financeira, e ao mesmo tempo você vai levar aquele assunto muito a sério. Você vai se cobrar diariamente para que aquilo seja feito, para que aquilo seja executado. Então vai ter uma energia de autocobrança sempre presente, relacionada, no caso, né, ao setor financeiro. Você pode ter Saturno em qualquer área do seu mapa astral, você pode ter ele no seu campo físico, você pode ter ele falando da sua relação familiar, você pode ter ele num setor que fala sobre casamento, sobre carreira. Então, independente de onde você tenha, claro que vai depender muito em qual signo ele tá, em qual estado cósmico ele tá, se ele tem aspecto, recebe aspecto, beleza, tá? Mas ele quase sempre vai envolver algumas limitações naquele setor, o medo de se envolver com aquele setor e ao mesmo tempo uma necessidade de envolvimento. Então a gente tá sempre se cobrando para executar aquilo, a gente pode até fingir que aquilo não importa pra gente, a gente pode até fugir daquele tema de vida, mas sempre o Saturnão vai estar lá, ó, ele vai trazer inclusive fatores externos, né? Por que fatores externos, né? Porque diferente de um planeta comportamental, né? Diferente de uma Vênus, que fala como a gente se porta nos relacionamentos, diferente de uma Lua, que fala como são as minhas reações emocionais, Saturno não é um planeta comportamental, não é um luminar, ele está relacionado, a gente chama planetas sociais, né? Então significa que envolve um fator externo. Então, supondo, mesmo que eu não queira me envolver com aquela área de vida e que Saturno tá no meu mapa astral, muitas vezes ele me coloca em situações de vida
em que eu acabo me vendo numa necessidade de me envolver com aquela área, né? Então isso daí pode permear diversos campos da vida, diversos setores, mas é como se Saturno não propusesse só uma cobrança de dentro para dentro, né? Não é só que eu me cobro, mas eu também sinto que a vida me cobra para que eu me envolva com aquela área em que de fato eu tenho alguma dificuldade, mas ao mesmo tempo eu posso crescer naquela área e eu tenho essa necessidade de envolvimento. Então nunca é uma relação fácil, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho do signo de Peixes, um signo de elemento água, modo mutável. Gente, Peixes é um signo que a gente relaciona ao propósito que a gente tem nas nossas vidas, tá? Todo mundo tem o signo de Peixes no mapa astral, todo mundo. Tá? Você pode não ter nenhum planeta, você pode não ter nenhum astro em cima do signo de Peixes, tá? Mas você tem todos os 12 signos dentro da roda do zodíaco ali do seu mapa astral, tudo bem? Então Peixes é um signo que muitas vezes está relacionado àquilo que traz propósito para as nossas vidas e de que maneira que a gente se envolve com essa busca por propósito nas nossas vidas, tá bom? Peixes é um signo que fala sobre sensibilidade, sobre intuição, sobre como a gente lida com o nosso processamento das emoções, o nosso campo interno. Muitas vezes, Peixe está relacionado a um ato de serviço, né? Mas não é o serviço da matéria. Não é que na área em que a gente tem peixes, a gente sente necessidade de trabalhar com aquela área ou ganhar dinheiro com aquela área. Não. Mas a gente tem necessidade de se alinhar emocionalmente àquela área, porque isso traz um senso de propósito para as nossas vidas. Então vocês veem que é um signo que tem valores, né? Os valores dele são também levar em conta aquilo que é subjetivo, também a maneira como a gente se sente, também inclusive a busca pela espiritualidade. Gente, claro que cada um vai lidar com o seu campo interno de uma maneira. Alguns vão buscar processar essas informações internas, tá? Através de processos terapêuticos mais tradicionais, mais conservadores, ou mais novos, mais livres, mais modernos. Ou algumas pessoas também vão querer trabalhar esse senso de propósito através da espiritualidade, tá? Porque na verdade o que a gente está trazendo aqui é que Peixes é um signo que exige que a gente observe uma bagagem interna, a maneira como a gente se sente, como que tá esse campo emocional, como que a gente trabalha a nossa sensibilidade, né? Porque Peixes, inclusive, é um signo que a gente relaciona ao não limite, tá? Inclusive um dos regentes de Peixes é Júpiter, né? O regente tradicional de Peixes é Júpiter. Então, Peixes é um signo que fala da dissolução de limites. Significa o quê? Os ambientes em que eu estou inserido, o cenário político, econômico em que eu estou inserido, os grupos nos quais eu estou inserido me influenciam. É como se tivesse uma não barreira, uma dissolução de barreiras. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, depende muito do mapa astral de cada um, mas supondo que a pessoa tenha muitos pontos de Peixes ali no mapa astral dela. Então, a conexão dela com o meio, com o coletivo, é uma conexão muito forte, muito intensa, né? Às vezes, pode até ou não atrapalhar o estipular limites, o estipular ter uma organização, uma separação ali de fatores, tá? Então, Peixes é um signo que a gente relaciona muito a altruísmo, porque a gente sente que quando a gente faz um projeto coletivo, quando a gente também envolve a vida das pessoas, querer melhorar o ambiente em que a gente está, o meio em que a gente vive, a gente também tem uma recompensa, você entende? Porque Peixes é um signo relacionado ao coletivo, ao propósito e a um senso de altruísmo. É eu percebendo que aquilo que acontece no outro também reflete em mim. Por isso que às vezes a gente fala que pontos muito marcantes de Peixes tornam a pessoa até uma esponja psíquica, né? Parece que ela puxa muito ali a carga do ambiente para ela. Então vocês veem que logo de cara, né, Saturno tem algumas qualidades e Peixes tem umas qualidades muito diferentes, certo? Porque Saturno fala, só para vocês terem uma ideia, Saturno rege Capricórnio, é um dos regentes de Aquário, né? Que são signos que, querendo ou não, têm uma autocobrança interna, né? E aqui a gente tem o Saturno como um planeta relacionado ao peso do tempo, às limitações da vida, ao respeito ao tempo presente, a empenhos que trazem resultados, mas que são empenhos que são puxados, né? Não são fáceis. E Peixes, por outro lado, um signo que trabalha o altruísmo, a generosidade, a conexão com a nossa espiritualidade, essa conexão com o coletivo também de uma certa forma, tá? Se a gente tem Saturno transitando agora no signo de Peixes,
peixes, a gente imagina que vai haver diversos elementos, tá? Que agora eu vou trazer para vocês nesse vídeo, tá? Mas que vai ser uma fase em que as questões relacionadas a peixes serão encaradas com muito mais seriedade. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, uma das coisas que muitas vezes a gente relaciona a peixes é a busca espiritual. É a busca por atividades terapêuticas que nem sempre tem explicações científicas, às vezes tem, depende da atividade terapêutica a qual você está se relacionando, né? Claro, tá? Mas que fazem efeito em nós, tá? Seja por uma razão lógica ou às vezes é uma razão que não tem lógica, que não tem explicação. Eu acendo uma vela na minha casa toda semana porque faz eu me sentir bem, não tem explicação lógica nenhuma, né? Não, mas eu vou no psicólogo toda semana, então isso tem comprovação científica e também me faz bem. Não importa, tá? Mas essas atividades que fazem com que a gente se nutra emocionalmente, que a gente se alimente, se cure emocionalmente, são atividades relacionadas ao signo de peixes, tá? Então vai haver um aumento da seriedade, Saturno, né? Seriedade, cobrança relacionadas, tá? A essas áreas de vida que envolvem o uso de atividades terapêuticas. Então a gente pode imaginar, primeiramente, que pode ter até um certo crescimento, tá? De terapeutas das mais variadas ordens, né? É como se a gente estivesse encarando o trabalho, né? O caminho profissional de maneiras novas. A gente não está mais se prendendo a elementos só práticos e pragmáticos para trabalhar a questão profissional. Hoje eu sei que ganhar dinheiro no meu trabalho é muito importante, mas também é muito importante eu fazer um bem pro coletivo, eu sentir que meu trabalho me nutre em algum nível emocional, né? Claro que depende muito das condições de vida, o que é importante para mim, o que não é, o meu próprio mapa astral, mas hoje a gente está passando por uma ressignificação coletiva dos meios de trabalho, né? Então pode ser que eu não precise estar presencialmente ali todos os dias fazendo um trabalho com o qual eu não me envolvo, né? E talvez possa passar a existir um aumento em terapeutas ou holísticos ou até terapeutas de abordagens mais tradicionais, mas a gente está levando muito mais a sério a cura da mente. Vocês entendem? Porque muitas vezes, só para fazer um comparativo, Virgem é um signo que trata muito a saúde física, né? Peixes é um signo que trabalha muito a saúde mental e emocional. Então agora a gente pode ter um aumento de campos de trabalho, de procuras por pessoas que executem curas, né, que podem até não ser explicadas através da vertente lógica, mas que por algum motivo fazem bem e as pessoas estão buscando se alinhar mais a isso, tá? Então isso é uma das possibilidades desse Saturno ingressando em peixes, tá bom? A gente questionando esses meios de trabalho mais tradicionais e começando a se envolver com outras formas de trabalhar que também tragam mais propósito às nossas vidas, tá bom? Por outro lado, a gente também tem uma outra colocação. Peixes é um signo que muitas vezes, como eu trouxe para vocês, é um signo que nem sempre tem limites muito estabelecidos, né? E é um signo que fala muito sobre a nossa própria espiritualidade, tá? Com Saturno em peixes, a gente vai começar a levar os assuntos da espiritualidade muito mais a sério. Então, se por um lado pode sim ter um engajamento coletivo maior com questões da espiritualidade, o que faz todo sentido, a gente também vai questionar muito mais algumas vertentes espirituais, que hoje já não estão mais encaixadas no momento presente, né? Então é como se a gente falasse assim, não, ó, eu sigo essas pessoas, né, que falam sobre a espiritualidade, mas algumas dessas pessoas não me parecem ser pessoas sérias, outras me parecem ser pessoas sérias. Então aqui a gente vai ter que criar limites e o Saturno em peixes vai criar mecanismos muito claros para a gente julgar quando uma vertente espiritual realmente faz sentido, quando aquilo que aquela pessoa tá falando realmente é bom para nós, né? Ou se é uma coisa ilusória, é um delírio, é uma coisa que desconecta a gente do coletivo, é uma coisa que não faz bem pro coletivo. Então a gente vai começar a criticar, tá? Assim, por essa vertente saturnina, mas eu acho que é uma crítica com muita consciência de elementos espirituais que também envolvem um certo delírio, sabe? Envolvem você falar assim, não, peraí, você tá falando que uma atividade determinada, né, é justificada pela sua vertente espiritual, sendo que muitas vezes pode estar fazendo mal pro coletivo. Então a gente vai ter esse olhar, né, muito mais crítico voltado para algumas vertentes espirituais e inclusive para esses trabalhos terapêuticos que estão surgindo. A gente vai começar a ter um senso mais crítico, sabe, de falar, não, peraí, será que essa pessoa é séria? Será que aquilo que ela tá falando realmente tá me fazendo bem? Realmente tá me trazendo um norte na minha vida? Então a gente vai levar esse tema muito mais a sério.
velho, tá? É claro que a espiritualidade da maneira como ela é vista hoje também está sendo questionada, né? Claro que isso depende muito da vertente espiritual que a gente está falando, mas é como se a gente não acreditasse mais em qualquer coisa. Sabe? Eu não vou mais acreditar em qualquer coisa porque fulano ou ciclano disse, porque são pessoas que têm muito renome. Não, eu vou começar a falar, não, peraí, deixa eu analisar, deixa eu ver se faz bem pra mim, deixa eu ver se tá fazendo sentido na minha vida, se tá ainda agregando coisas, se tá promovendo uma cura emocional ou não. Né? Então, esse aumento desse senso crítico, por um lado, pode ser muito positivo, porque se a gente tem o engajamento do coletivo com questões voltadas para a espiritualidade, é claro que a gente também vai ter que ter um senso crítico de falar, não, peraí, mas que atividades espirituais são essas e quanto que isso está fazendo bem para mim ou não, e quanto esse terapeuta realmente tem um diploma, não sei se um diploma, mas uma certificação, quanto realmente ele tem qualidade ou não. Então, a gente vai começar a questionar esses elementos e pode ser muito bom, né? Porque querendo ou não, pode despertar a gente coletivamente de alguns delírios, né? Sendo peixes um signo que trabalha muito emoções antigas, tá? Isso também pode acontecer. Peixes é um signo de tudo aquilo que fica guardado no nosso inconsciente, coisas que nem sempre a gente consegue acessar. Com esse Saturno sobre peixes, a gente coletivamente tem um aumento, tá, no engajamento com essa cura de questões emocionais. Então, temas muito antigos da minha vida, que eu não sabia que ainda me afetavam, eu descubro agora que me afetam e eu consigo trabalhar sobre eles através de atividades terapêuticas. Eu consigo falar, eu consigo ter memórias, tá, que antes pareciam teoricamente inacessíveis para mim. Por um lado, isso é libertador, porque eu tô enxergando um monte de coisas em mim que antes eu não enxergava. Por outro lado, é claro que tem uma carga pesada. Se eu tô acessando coisas dentro de mim que por muito tempo eu não acessei, foram ficando registradas e acumuladas, igual uma bagagem que eu ia carregando, né? E agora eu falo, meu Deus, tem tudo isso de coisa dentro de mim, tem estes medos, estes eventuais traumas, esses registros passados, agora eu vou ter que trabalhar sobre eles, porque eu tô percebendo que existem algumas limitações da minha vida que estão atreladas a essas bagagens, né? E se eu ignoro elas, se eu finjo que elas não estão lá, eu sinto que eu não avanço até em outros elementos da minha vida, né? Então a gente vai ter muito disso. Peixes é um signo que a gente relaciona muitas vezes a uma certa fuga da realidade. Gente, não é que piscianos fujam da realidade. Eu não tô falando a pessoa que tem sol em peixes, lua em peixes, não. Eu tô falando do arquétipo, tá? Eu tô falando do significado maior do signo de peixes, que às vezes pode envolver um certo escapismo da realidade. Esse Saturno vai dificultar os momentos de escapismo. Então a gente vai ter um nível muito maior de autoconsciência, uma clareza daquilo que acontece dentro da gente, fora da gente. E agora eu vou falar assim, não, peraí. Não dá pra eu fugir desse tema que tá guardado dentro de mim há X anos, coisas que me incomodam há Y anos, agora eu vou ter que me envolver, agora eu vou ter que trabalhar, né? E por um lado vai gerar cansaço, pode ter certeza que vai gerar cansaço, porque Saturno não é um planeta fácil, ele é um planeta que fala de restrições, de dificuldades, mas se a gente se envolve com ele, se a gente trabalha ele à luz da razão, ele pode ser um planeta libertador e que traz um grande potencial de realização pra gente. Tudo bem? Então a gente imagina todos esses elementos, Saturno, o aumento do corpo de trabalho, né, da força de trabalho relacionada a atividades terapêuticas e espirituais, um aumento do senso crítico dessas atividades. Então a gente vai começar a observar muito mais as pessoas e falar, não, será que é uma pessoa séria? Será que essa cura que ela tá propondo é uma cura de fato? Ou será que eu tô enchendo minha cabeça com um monte de abobrinha que não tem aplicabilidade na minha vida? Então esse aumento de senso crítico, tá? Esse engajamento maior com a própria espiritualidade, né? A espiritualidade querendo tomar proporções de maneira a ser incluída nas nossas vidas, mas num sentido muito inclusivo, né? Eu acho que existe até um certo altruísmo que pode chegar através dessas... Um altruísmo verdadeiro que pode chegar através dessas vertentes espirituais novas que estão chegando, tá? É normal que a gente critique algumas vertentes espirituais ainda que podem parecer um pouco desajustadas do momento presente, tá? Mas vamos fazer isso com muita consciência, com muita clareza, beleza? E com certeza esse vislumbre, esse esclarecimento de elementos emocionais que ficaram guardados dentro da gente durante muitos e muitos anos, tá bom? Gente, nós temos 2 anos
e meio, mais ou menos, de trabalho pela frente, de todas essas questões relacionadas a Saturno em Peixes. Ele tá começando a entrar em Peixes, tá? Ele tá começando no dia 7 de março de 2023. Ele vai ficar nesse signo, né, entre retrogradações, entre idas e vindas, até 2025. Então, é um trabalho lento, contínuo, sem pressa, com tranquilidade. Saturno não é um planeta que vai fazer um negócio aparecer na nossa vida do dia para noite, é aos poucos, porque é um planeta lento. Ele vai avançando naquele signo e a gente vai sentindo as influências dele naquele signo. Tudo bem? Gente, aqui eu tô trazendo alguns elementos gerais desse trânsito de Saturno em Peixes para nós coletivamente, tá? Eu vou fazer alguns comentários de alguns signos, tá bom? Eu não quero que vocês se limitem a esses comentários, é preciso avaliar o mapa astral de cada um, ascendente, planetas que são significativos, dispositores daquela casa astrológica que você também tem Peixes, tá? Pelo amor de Deus, tá bom? Isso aqui não é, né, não é para ser um horóscopo generalista, eu vou fazer alguns comentários, tá? E eu acho interessante que você ouça principalmente para o seu signo ascendente, nada te impede de também ouvir para o seu signo solar, a sua lua e assim por diante, tá bom? A gente sabe que para algumas pessoas que têm pontos significativos de Áries no mapa, esse longo trânsito de Saturno em Peixes vai fazer um trabalho de trazer à tona questões emocionais que ficaram guardadas por muito tempo e que a gente evitava observar, a gente evitava olhar e trabalhar à luz da razão, tá? Então essas questões emocionais que ficaram guardadas por muito tempo tendem a aflorar e vocês provavelmente vão se empoderar sobre elas, tá? Mas num olhar também voltado para um certo incômodo, né? Porque vocês estão sentindo coisas que antes vocês não percebiam, que antes não era uma coisa tão evidente, mas que sempre esteve guardado dentro de vocês em algum nível, tá? E vocês então vão ter esses trabalhos dessas questões internas emocionais, provavelmente vão ter que cuidar um pouco melhor da saúde, tá? Esse Saturno sozinho, gente, ainda mais em elementos coletivos, não vai sozinho desencadear eventos de saúde, tá? Mas vocês vão sentir uma necessidade maior, provavelmente, de se resguardar, fazer as coisas no próprio ritmo de vocês, estabelecer alguns limites necessários entre vocês e as outras pessoas. Tem aí uma busca por privacidade, por ter o espaço de vocês respeitado, tá bom? E vai ter também uma maior seriedade naquilo que diz respeito à saúde, principalmente saúde mental, que vocês provavelmente vão querer se engajar com essas áreas, até para que vocês consigam viver melhor aí no longo prazo, tá bom? Para quem tem pontos significativos de touro no mapa, tá? A gente imagina que exista uma seriedade relacionada a planejamento de futuro. Vocês estão muito mais engajados com o futuro que vocês querem construir para a vida de vocês, tá? Nesse contexto, podem até surgir algumas insatisfações de curto prazo. Não tô ganhando tanto quanto eu queria, não tô com a vida tão acertada quanto eu queria estar nessa etapa de vida. Ok, vamos pegar essas impressões negativas e tentar fazer uso delas através de uma vertente mais criativa, tá? De falar assim, não, ó, eu tô incomodado, mas pera, vamos trabalhar a paciência, vamos em um dia por vez, vamos tentar se organizar para aí sim a gente conseguir chegar nesse objetivo, tá? Sem autocobrança excessiva. Mas, querendo ou não, esse Saturno traz uma oportunidade para vocês planejarem de alguma maneira o futuro de vocês, o que pode estar relacionado até o futuro profissional de vocês, tá? E também pode trazer uma maior filtragem dos grupos aos quais vocês pertencem. Vocês tendem a estar muito mais ativos no coletivo, tá? Então eu quero fazer atividades em grupo, mas eu tô muito mais seletivo com os meus grupos. Eu vou pensar muito bem quem que eu vou manter como amigo ou não na minha vida, tá? Existe essa seletividade maior, tá? Para quem tem Gêmeos significativo no mapa, a gente tem uma fase, né, em que Saturno pode influenciar um pouco algumas questões relacionadas à carreira, tá? Então ele tende a trazer preocupações profissionais, eu me cobrando muito mais no trabalho, eu sentindo que algumas questões profissionais demoram para ter um retorno, tá? Por um lado, é uma coisa meio chata, porque eu fico meio incomodado, porque eu queria as coisas um pouco mais aceleradas, resultados mais acelerados. Por outro lado, esse Saturno também traz uma chance da gente estruturar com calma o nosso futuro profissional, tá? Então não adianta se cobrar em excesso com relação ao trabalho, o que a gente pode fazer é um pouco por dia, perceber o que tá incomodando, como que eu faço para mudar isso no longo prazo, né? Sem ações súbitas, tá? Mas com muita tranquilidade, com muita sabedoria, né? Fazer ajustes necessários nessa carreira e com certeza estão tendo uma chance de estruturar com muito mais maturidade esse campo profissional. Mas nem todo resultado vai vir rapidinho também, tá? Para
quem tem câncer significativo no mapa, a gente imagina que é uma fase em que vocês vão se cobrar muito para realizar desejos pessoais de vocês, tá? Não significa que não vai ser uma fase significativa para trabalho, pode até ser que seja, tá? Para outras coisas de vida, mas vocês estão olhando muito mais para vocês, para os desejos de vocês, para os sonhos de vocês. Então, para quem tem pontos significativos de câncer, é uma fase em que eu posso estruturar e concretizar algumas vontades minhas, até realizar alguns sonhos, tá? Mas essa realização de sonhos, né, que é uma coisa muito feliz, muito boa, tá? É uma realização que vai depender de muito empenho meu. Então, se eu tenho uma vontade há anos dentro de mim, que eu nunca me envolvi com ela, né? Eu tenho que me envolver com essa vontade, porque eu sei que agora eu tô tendo uma chance de concretizar essa vontade. Só que vai ser um caminho difícil, como muitas coisas relacionadas a Saturno, tá? Então, a gente vai ter que ter uma organização maior, a gente vai ter que ter um olhar de longo prazo, não adianta ter picos energéticos, né? Eu vou fazer tudo de um dia pra noite e no dia seguinte não vou me envolver. Não. É estabilidade, é construção de longo prazo, tá bom? Pra quem tem pontos significativos de câncer, esse Saturno também pode estruturar alguns aprendizados na vida de vocês, cursos, leituras, tá? Mas tudo isso vai ficar difícil, tá? Vai ser mais difícil eu me concentrar, ao passo que grandes cursos e grandes leituras, grandes aprendizados estão chegando pra mim agora. Então eu vou ter que me empenhar neles, tá bom? Para quem tem pontos consolidados de Leão no mapa astral, tá? Esse Saturno, ele vai trabalhar muito questões internas, emoções minhas, que eu estou precisando trabalhar nesse momento. É muito possível que, se a pessoa tem pontos significativos de Leão, ela descubra coisas que ela quer mudar na vida dela, tá? Ela pode ter algumas insatisfações. Eu quero mudar coisas na minha vida, tem coisas que eu sinto que não estão funcionando. Só que essas transformações, vocês vão sentir que são transformações que demoram para ser executadas. É claro que vocês têm um senso analítico precioso nesse momento. Você vai começar a perceber tudo na sua vida que não tá funcionando, que não tá caminhando bem, e vai ter uma chance de se envolver com aquela área para transformá-la no longo prazo, tá? Só que isso daí não vai ser feito do dia pra noite. Um outro ponto para leoninos é que vai haver um envolvimento maior com questões terapêuticas, tá? Então pode ser que eu sinta uma necessidade maior de me envolver com processos terapêuticos, às vezes até com a minha espiritualidade, eu começo a levar isso mais a sério, né? Eu vou começar a valorizar a cura interior, tá? Tanto quanto eu valorizo outros elementos da minha vida. Para leoninos, a gente também está entrando num momento em que a questão financeira é uma questão que a gente está se cobrando muito, né? Que pode ter alguns desafios financeiros. Claro que depende do mapa astral de cada um, tá bom? Mas é uma área que a gente vai ter que olhar com um pouco mais de consciência, ok? Vamos seguir. Para virginianos, a gente vai ter um momento, gente, esse Saturno tá transitando num campo que vai trazer o trabalho de relacionamentos, tá? Relacionamentos com outras pessoas, inclusive o campo afetivo, tá? Não é só o campo afetivo. Virginianos, no geral, com esse Saturno em peixes, vão ter uma chance e um dever de trabalhar questões de relacionamento. Então, vocês vão trabalhar a própria limitação de vocês no campo dos relacionamentos. Por exemplo, puxa, eu tô num ciclo repetitivo de relacionamentos a minha vida inteira, que eu não consigo quebrar. Sempre me envolvo com o mesmo tipo de pessoa, no mesmo tipo de situação. Esse Saturno em peixes vai fazer vocês perceberem isso e vai trazer pra vocês uma chance de mudar isso, tá? Outra coisa, eu tô solteiro há muito tempo, ou meu casamento tá me deixando infeliz há muito tempo. Esse Saturno vai fazer com que vocês se engajem em questões relacionadas a relacionamentos. Então, vocês vão ter necessidade de trabalhar esses temas, falar sobre esses temas, né? E se engajar com isso, tá? Agora, claro que, se bem trabalhado, esse Saturno pode trazer relacionamentos, sejam amorosos ou não, tá? Mas um campo de relacionamentos estruturado, confiável e maduro pro longo prazo, tá? Mas claro que vai ter muito do trabalho individual de cada um de vocês, tá bom? Para quem tem pontos de Libra, gente, pontos consolidados do signo de Libra, a gente tem um momento em que vocês vão ter questões organizacionais que vão envolver uma certa cobrança de vocês. Por exemplo, estão sendo mais cobrados na parte de trabalho, estão com a rotina um pouco mais cansativa. Esse Saturno tá pedindo para vocês se estruturarem na matéria, se organizarem. Então, tudo aquilo que tá excedente na rotina, tudo aquilo que não tá trazendo resultado para vocês, tudo aquilo que parece ser um esforço em vão, vocês provavelmente vão cortar e vão ter que se deter muito mais em atividades que dão retorno, que fazem vocês se sentirem eficientes, que façam vocês sentirem que vocês estão aproveitando o tempo de vocês, tá? Esse Saturno, ele tende a fazer com que vocês sintam alguns enrijecimentos até no campo de trabalho, tá?
Então o meu trabalho fica mais puxado, me cobra mais, me demanda mais, vai ter que ter todo um empenho aí nessa área para que ela continue caminhando bem, tá bom? E também tem que ter um empenho maior com questões de saúde física, né? Pode ser que esse Saturno cobre vocês, ó, lembra que você tinha que estar se exercitando aí há 3 anos e você nunca entrou na academia, sabe? Esse Saturno vai fazer uma cobrança aí na parte física, se tiver algum sintoma físico, sabe que provavelmente é algum hábito que esse Saturno tá pedindo para vocês mudarem também. Tá bom? Pra quem tem pontos significativos de Escorpião, gente, aqui a gente tem um momento, tá? Em que tudo aquilo que é individual meu, né? Tudo aquilo que é meu em essência, se torna muito mais importante pra mim. Esse Saturno, ele faz com que vocês, escorpianos, tenham um certo poder pra realizar desejos pessoais, tá? Então, coisas que vocês querem trazer à prática, vocês conseguem trazer à prática. Esse Saturno também pode fazer com que vocês descubram um pouco mais áreas de trabalho que fazem sentido na vida de vocês, que vocês sintam que esses campos profissionais que estão abrindo fazem sentido, trazem uma certa visibilidade, traz um certo uso da criatividade de vocês, tudo isso, tá? Mas é um Saturno que tende a deixar vocês um pouco menos criativos, tá? Vocês sentem às vezes que a mente, puxa, eu tô lidando todos os dias um pouco com coisas parecidas, ou antes eu tinha coisas que me divertia muito, agora não estão mais me divertindo tanto, eu vou ter que descobrir outras fontes de prazer para tornar minha vida mais leve, tá? E no campo de relacionamentos amorosos, esse Saturno também vai incidir um pouco para vocês, pedindo para que vocês quebrem ciclos repetitivos, se empoderem, né? Lidem com questões voltadas a relacionamentos amorosos, o que tá faltando em mim, o que eu espelho no outro, o que eu busco na hora de me relacionar, tá? E ele também vai pedir para que vocês trabalhem um pouco a questão até sexual, tá? Porque a casa, essa área de vida em que Saturno tá envolvendo para vocês pode trazer até questões relacionadas à libido. Então pensar, puxa, peraí, o que me dá prazer, o que não me dá, o que é bom para mim, o que não é, o que eu priorizo na hora de me relacionar, tudo isso ele vai questionar, vai pedir para vocês trabalharem à luz da consciência, tá bom? Pra quem tem pontos significativos de Sagitário, gente, signos mutáveis eu vou te falar, viu? Signos mutáveis estão trabalhando grandes temas de vida, né? Então vocês sabem que Gêmeos, Sagitário, Virgem e o próprio Peixe estão trabalhando grandes temas de vida, tá? Então, pra você que tem pontos significativos aí de Sagitário, tá trabalhando a ancestralidade e a relação familiar, tá bom? Então aqui a gente tende a ter uma percepção muito aflorada de pequenos mecanismos que acontecem nessa esfera familiar. E muitos desses mecanismos da esfera familiar tendem a incomodar a gente. E aí o que acontece? A gente vai ter que se envolver com essa área da família, falar o que está incomodando, o que não funciona, o que fere a gente, né? E a gente vai ter todo esse engajamento com temas familiares ou relacionados à nossa ancestralidade. Sagitarianos também pode ser que vocês tenham assuntos familiares antigos, tá? Que meio que foram adiados e tudo mais, e agora o Saturno tá dando uma chance de trazer esses temas à luz da razão e trabalhar sobre esses temas, tá? É muito possível que também se sintam um pouco mais cobrados pela família, tá? Então tem alguma coisa familiar aí que eu tenho que trabalhar nas minhas relações familiares, na expectativa minha com eles, ou nas expectativas deles sobre mim, né? Então vai ter um engajamento com essas questões, o Saturno vai cobrar vocês pra isso, tá? Com relação à casa física de vocês, apartamento, casa, o local que eu moro, esse Saturno também pode levantar alguns incômodos e a percepção de que vocês querem mudar alguma coisa nesses ambientes, tá? Vamos planejar essas mudanças com calma e atenção, tá? Pra quem tem pontos consolidados aí de Capricórnio, esse Saturno tá dando uma chance de resolver questões antigas também, tá? Mas muitas vezes, questões que às vezes tem até um pouco a ver com o campo profissional, tá? Esse Saturno, para capricornianos, faz com que vocês estejam com a mente muito afiada. Vocês estão falando muito mais daquilo que precisa ser dito. Vocês estão se cobrando para resolução de temas diários. Então, minhas atividades diárias, eu tô me cobrando para elas. Eu quero ser produtivo, eu quero tirar minhas pendências da frente, eu quero me envolver com temas que me tornam eficiente. Esse Saturno vai trabalhar para vocês nesse nível, tá? Para capricornianos, especial capricornianos, tá? Vocês vão ter chance de manifestar algumas ideias de vocês na matéria, tá? Ao passo que pode ser que vocês também comecem a pensar em um monte de coisa, tá? Porque a mente fica um pouco acelerada, vocês vão lidar com uma certa autocobrança no dia a dia. No dia a dia estão se cobrando, no dia a dia estão querendo resolver coisa, tá?
Por outro lado, como esse Saturno traz um realismo muito grande, ele pode trazer para vocês a chance de manifestar algum projeto na matéria. Então, tenho vontade de fazer alguma coisa na minha vida, incorporar uma atividade, esse Saturno permite, tá? Ele faz com que alguns momentos de concentração fiquem um pouco mais difíceis, tá? Para cursos, para estudos, para leituras, tá? Mas, por outro lado, ele faz com que vocês também tenham uma chance de materializar projetos individuais de vocês no mundo, tá bom? Para quem tem pontos consolidados aí do signo de Aquário, a gente tem uma questão relacionada a bens materiais que esse Saturno tá levantando, tá? Primeiramente, do lado ruim, pode ser que vocês comecem a se cobrar muito, por exemplo, no quesito financeiro. Parece que eu tô atrasado, parece que o que eu ganho não é suficiente, parece que eu tenho dificuldade de lidar com as finanças ou medo de lidar com as minhas finanças. Não se escondam atrás desse medo. Esse Saturno tá pedindo por um envolvimento ativo de vocês com essa área. Se vocês neste momento forem aprender sobre as finanças de vocês, tentarem se organizar financeiramente, tentarem enxugar excessos, reestruturar essa vida financeira, pode ser que quando Saturno finalizar esse trânsito, vocês falem, meu Deus, eu aprendi muito sobre o meu dinheiro, eu aprendi muito com o que eu gasto, com o que é importante pra mim, e eu me reestruturei nessa vida, tá? Pode ser valioso, mas na prática vai ser um pouco dolorido. Eu sentindo que o dinheiro demora para vir um pouco, ou que eu ganho, eu queria estar num ritmo e estar em outro ritmo, eu vou ter que me envolver com as áreas, inclusive, que me rendem dinheiro, né? Eu vou ter que me movimentar. Se aquilo que me dá dinheiro é o meu trabalho, eu vou ter que trabalhar muito mais, pensar em maneiras de otimizar esses ganhos, né? Ao passo que, para a mesma coisa, investimentos, eu também vou me cobrar mais, eu preciso me envolver com essas áreas, tá bom? Esse Saturno aí para aquarianos pode ajudar também a estruturar alguns hábitos melhores na vida, tá? Comer melhor, dormir melhor, se exercitar, pode ajudar vocês nesse sentido também, tá? E para piscianos, os grandes premiados, né? Porque Saturno, querendo ou não, tá entrando em peixes, né, gente? Então a gente tem uma descoberta pessoal poderosa, tá? Vocês que, bom, eu não quero generalizar, já falei pra vocês que a gente tem que avaliar individualmente o mapa astral de cada um, mas muitas vezes a gente relaciona, a pessoa tem muitos pontos de peixes, pode ser uma pessoa que às vezes tem algumas dificuldades de estipular alguns limites na vida dela, tá? Chega esse Saturno, vocês começam a conseguir estipular limites na vida de vocês. Vocês podem ficar mais organizados, mais produtivos, vocês vão ter um senso de amadurecimento muito grande. Vai vir também com uma sensação de envelhecimento, tá? Parece que o físico já não é o mesmo que era, não importa a sua idade, tá? Você pode ser jovem, tá com Saturno entrando ali em peixe, está movimentando seu mapa, mas você vai sentir que você tá ficando mais velho, que você tá mais maduro, que tem algumas coisas que antes faziam sentido que agora não estão mais fazendo. Pode até ficar um pouco mais realista, meio sério, tá? Mas esse Saturno tá trazendo para vocês uma chance de manifestar na vida uma série de coisas que antes vocês não conseguiam. Porque vocês estão se responsabilizando pelas coisas, estão estipulando limites, estão levando com seriedade as prioridades de vocês. Então pode ser um Saturno precioso para vocês, claro, dependendo muito do seu mapa astral, mas ele pode te trazer um grande crescimento. Agora, na prática, claro que vai ser difícil. Tem dia que eu me sinto cansado, pode ser que eu esteja trabalhando mais, eu posso estar me cobrando mais também, tá? Mas pode ser um posicionamento astrológico que renda frutos preciosos para vocês. Então vamos agora. Não preciso nem falar, comece a se engajar com ele, porque para pisciano, sozinho vocês vão começar a se engajar com ele. Não vai ter muito jeito, tá? Esse Saturno vai trazer esse amadurecimento, vai trazer essa seriedade e, por outro lado, uma grande chance de manifestar a energia de vocês, os desejos de vocês na matéria e se comprometer com eles, tá bom? Gente, isso daqui foi uma prévia, já falei pra vocês. Não é um horóscopo, tá? Eu tô trazendo alguns elementos que vocês podem trabalhar aí de acordo com o signo de vocês, tá bom? Mas no geral vai ser, eu quero que vocês levem principalmente em conta as primeiras mensagens relacionadas ao coletivo, o que esse Saturno significa, o que peixe significa, o que este trânsito pra todos nós vai significar, tá bom? Já falei pra vocês que a gente tem 2 anos e meio pela frente, tá? Então a gente vai ter bastante trabalho pela frente, bastante tempo para também falar sobre esse Saturno, tá bom? Aproveita para se inscrever no canal se você não é inscrito. Curte o vídeo, me deixa um comentário, fala se te ajudou de alguma maneira, se não te ajudou, se fez sentido, tá bom? Todos os feedbacks para mim são super importantes. Um grande beijo e até a próxima.